pastor Paulo Lazarino falava da primeira vez que o Projeto 70 teve contato com o pastor Paulo, não é? E na verdade naquela viagem estávamos eu, o pastor Jairo, o Júnior, dois americanos, né? O Tino, e a gente encontrou o pastor Paulo pela primeira vez naquela viagem, né? Ali que a gente se conheceu. E desde então, muita coisa bacana, muita coisa do coração de Deus tem acontecido no estado de Santa Catarina. Não só aqui, mas em Minas Gerais, na Bahia. E a gente tem percebido que Deus tem agido de forma muito amorosa, muito misericordiosa. Porque afinal de contas, a história do Evangelho é uma história de amor. A história do Evangelho é uma história de amor. E a gente tantas vezes tem dificuldade para entender o que é o Evangelho em sua integridade, porque é difícil entender o tanto que Deus nos ama, ainda que nós não tenhamos feito nada para isso. E esse é o nosso grande, eu acho, fator limitador. Deus nos ama independente de quem eu seja. Existe um teólogo francês chamado Pierre Diderot, e ele vai dizer uma coisa muito interessante. Pierre vai dizer que ele acha que naquele momento da cruz, em que Jesus diz para o Pai: por que me abandonaste? Na verdade não era Deus abandonando Jesus, mas o Salmo 24, o Salmo de Davi, em que Davi começa o Salmo dizendo: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E o Salmo, na verdade, não é um Salmo de desamparo, mas um Salmo de vitória, que inicia-se com o clamor de Davi e encerra-se com a declaração de Davi de que Deus o amava e daria vitória sobre os inimigos. Pierre Diderot vai dizer então que o que ele acha que naquele momento da cruz, em resposta ao salmo que Jesus então traz para si, a resposta de Deus para Jesus seria o salmo, na verdade, o Cântico dos Cantos de Salomão 2, versículo 10. Na verdade, a gente não tem evidência disso, mas é uma impressão que Diderot tem. E esse salmo diz o seguinte: queria que você pensasse em Jesus na cruz nesse momento e Deus respondendo ao clamor do seu filho. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10 diz assim: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, e já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Então Deus estaria recebendo Jesus no seu reino. Levanta-te, minha amada, e vem. É com esses olhos de uma bela carta de amor que é os Evangelhos que eu convido você a abrir a sua Bíblia, do Evangelho de Lucas, para que nós possamos ler no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. E diz assim: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar
Contudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Essa é a parábola mais pregada do Novo Testamento. A parábola do filho pródigo. Parábola que já inspirou pregadores e pregadores, sermões e sermões, que fala do filho irresponsável, que abandona o pai, que deixa os bens do pai, o cuidado com o pai, vai viver uma vida leviana do jeito que se quer. Mas eu gostaria de propor hoje a você um novo título, quem sabe, para esse texto, e não o filho pródigo, mas o pai pródigo. O pai pródigo. Porque esse texto é um texto que nasce fruto de uma sequência de 3 parábolas. Jesus está ali sentado, conversando, ensinando pessoas que eram tidas pela religião do seu tempo como pecadoras, impróprias, inaptas. O texto, na verdade, ele tem início no capítulo 15, versículo 1, que diz: e todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, então, ele estava sendo reprovado pelos doutores da lei, pelos líderes religiosos, por aqueles que tinham o conhecimento da Torá, o conhecimento das leis de Moisés, aqueles que representavam a espiritualidade do seu tempo. No entanto, aqueles que ouviam e davam de fato atenção às palavras de Jesus não eram os espirituais, não eram os líderes, não eram os ícones da religião, mas pecadores. Eram publicanos, cobradores de impostos, pessoas rejeitadas, pessoas inaptas, como falei, e pecadores que viviam a sua vida excluídos da religião do seu tempo. Esses estavam encontrando lugar de arrependimento. Então Jesus propõe 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida, em que um pastor tem 100 ovelhas, uma ovelha se perde,
E ele deixa essas ovelhas, essas 99, para sair atrás da ovelha perdida. A sequência é a parábola da dracma perdida. E na parábola da dracma perdida, Jesus conta uma história semelhante, mas de uma mulher que tinha as suas dracmas, que eram moedas, não é, na sua tiara, e aquilo tinha um valor comercial, e ela perde uma dracma. Então ela revira a casa e passa toda aquela parábola, toda aquela história, todo aquele tempo procurando aquilo que havia se perdido, porque tinha valor. A terceira parábola é a parábola do filho que se perde. E ela começa de maneira muito interessante, dizendo que um homem tinha 2 filhos. E o mais moço chega para seu pai e diz: eu quero a minha parte da herança. O texto vai dizer que aquele pai então divide a sua herança para os 2 filhos. E esse mais novo vende a sua parte e some na vida. Você sabe de uma coisa que é muito interessante nesse texto aqui? Isso é extremamente ofensivo. Porque um filho, não sendo o primogênito, e muito menos com um pai ainda vivo, jamais pediria a sua parte da herança. E eu lhe explico. Porque a herança, ela só era particionada, só era distribuída depois da morte do pai. E quando o filho mais novo exige do pai a sua parte da herança, é como se ele estivesse dizendo: eu quero que você morra, porque eu quero o que me é de direito. Eu não me importo com você, mas eu quero a minha parte. Em qualquer cenário judaico do século I, esse menino seria humilhado em público, porque isso era extremamente ofensivo dizer para um pai. Mas parece que ele conhece o coração bondoso desse pai, e por causa da bondade do coração, quem sabe molenga, ele é esse tipo de pessoa que ousa fazer essa proposta. E o pai então atende, divide os bens. O filho mais novo então, passado alguns dias, vende a sua parte e some no mundo. Só que as coisas não ficam muito boas. Ele vai para uma terra distante. E quando Jesus fala que é uma terra distante, é alguma coisa para longe dos muros de Israel, para longe da tradição, da religião do seu tempo. Aquele menino vai viver num mundo pagão, de realidade pagã, vivendo de maneira promíscua, porque seu irmão vai dizer que ele gastava o seu dinheiro com prostitutas, viver de maneira imoral, até que em um determinado momento o dinheiro acaba. O texto vai dizer que uma fome vem sobre aquele lugar. Então ele já não tem dinheiro, já não tem mais como as pessoas fazer uma caridade por ele, porque não tem comida. Ele consegue então uma possibilidade, quem sabe, de sobreviver trabalhando para um homem no campo cuidando de porcos. Isso para a gente parece algo já ruim, não é? Imagine para um judeu, em que o porco era um animal impuro. Imagine para um judeu que era proibido sequer de ter contato com quem não fosse judeu, ainda mais com porcos de gentios, para que você entenda o tipo de humilhação que ele estava passando. O texto diz que ele desejava comer as mesmas comidas que os porcos, tamanha era o seu desespero e a sua fome, mas ninguém lhe dava nada. Então, em um determinado momento, ele olha para a sua condição, ele olha para o lamaçal de pecado em que ele está envolvido, e chega à seguinte conclusão: os servos, os empregados do meu pai, eles estão comendo melhor que eu vou voltar. Então ele começa a ensaiar o seu discurso de retorno. E ele diz o seguinte: direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não tenho mais direito de ser chamado teu filho. Deixe-me ser pelo menos um empregado teu. Sabe o conteúdo dessa oração desse filho mais novo? Pequei contra o céu e contra ti. Sim, ele humilhou a família, porque ele pediu a herança com o pai vivo, e ele foi viver de maneira imoral, expondo a sua família, expondo o seu pai, expondo o nome daquele patriarca. Pequei contra o céu e contra ti. Sim, é verdade, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, certíssimo, porque provavelmente, em pedindo a herança, ele seria desligado da família. Ele não era herdeiro mais, ele não era filho mais, ele não era mais nada daquela família. Por isso o seu discurso:
Ele queria ser, quem sabe, um empregado. O empregado é algo menor do que um servo, porque o servo vivia por ali. O servo vivia sob os cuidados do patriarca da família, mas o empregado não. O empregado morava na cidade e iria nas terras para prestar serviços, sejam eles quais fossem. E é isso que ele pretende, quem sabe, como um empregado. Eu aprendo a fazer alguma coisa e meu pai, assim, quem sabe, me dê algumas moedas para que eu possa comer. O reflexo dele aqui é simplesmente pela subsistência. E ele volta, descalço, maltrapilho, sujo. E então, o texto diz que quando ele está ainda a alguns quilômetros, quem sabe, em uma distância ainda da casa do seu pai o vê. E aí, por incrível que pareça, aquele pai corre na direção do filho. O filho se prepara para dizer o discurso que havia ensaiado, mas o pai não deixa, não dá sequer tempo, porque o texto diz que o pai se lança no pescoço dele e se alegra com o filho, e antes mesmo que o filho possa dizer alguma coisa, ele chama os servos e diz: põe-lhe uma sandália nos pés, traga-lhe a roupa nova e ponha-lhe um anel no dedo. E você sabe o que quer dizer um anel no dedo? Ele seria reinserido na família. Ele agora era herdeiro de novo. Havia gastado a sua parte, mas era herdeiro de novo, agora era um filho de novo. Então o pai manda matar o melhor bezerro cevado, não é? Aquele que estava sendo preparado para uma ocasião especial, e dá uma enorme festa, um enorme banquete para que todos se alegrassem. E se isso não é uma história de amor, meu amigo, eu não sei o que é. Mas você sabe de uma coisa? Existem 3 personagens marcantes nesse texto: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Quem é o filho mais novo? Eu lhe digo, o filho mais novo é aquele que não ama o pai. Ele não ama. Ele faz parte da família, ele tira proveito dos benefícios, mas ele não ama. O filho mais novo não quer sequer ter a responsabilidade de cuidar do pai na velhice. Não quer. O filho mais novo não quer fazer parte de todo o trabalho que o pai tem feito e se esforçado para que as coisas aconteçam. Não quer. O filho mais novo se sente, quem sabe, tolhido de liberdade. Ele quer tomar as suas decisões livre. Ele quer fazer da sua vida da maneira que quiser. Ele quer viver a sua vida na intensidade que quer. Ele quer, na verdade, dar vazão aos seus desejos, aos seus projetos pessoais, sem ao menos levar o pai em consideração. O filho mais novo é um imoral. O filho mais novo é um imoral porque olha para o pai e a única coisa que ele vê é o seu direito dos bens, a sua parte. E você sabe que isso é uma tremenda ilusão, porque esse tipo de conduta, quando a gente olha para o reino de Deus como filhos mais novos, apenas interessados nos benefícios, porque Deus é um Deus amoroso, e muitas vezes, quem sabe, de um coração molenga, a ponto de fazer, infelizmente, aquilo que a gente quer, mesmo que isso vá nos levar para um lugar de lamaçal. Sabia disso? Que Deus às vezes responde às nossas orações, mesmo a gente insistindo em coisas que não estão no coração dele, para que a gente, quem sabe, em um determinado momento da nossa vida, caia em si e perceba que a nossa direção não é a direção que o Pai quer para a gente, mas Ele é bondoso. E você sabe de uma coisa? Filhos mais novos, eles têm a ilusão de liberdade. Ilusão de liberdade. Porque a gente, quem sabe, tipificados aí por este filho, assim como esses pecadores que escutavam Jesus, que eram os que estavam de fato retornando do seu lamaçal, filhos mais novos acham que são livres, porque pensam que podem escolher o que quiser. Isso é uma ilusão. E isso é uma ilusão. Eu lhe provo. Liberdade não é fazer o que se quer. Nunca foi. Nunca foi. Porque fazer o que se quer pode levar para a escravidão. E liberdade não conduz à escravidão. Liberdade conduz à liberdade. Sabia disso? Você acha que tomar a decisão que der na sua cabeça faz você livre? Não faz.
Você acha que escolher entre todas as opções que você quiser faz você um agente libertário? Não faz. Você sabe o que faz de fato alguém livre? Escolher por Cristo. Porque só nele está a verdadeira liberdade. O resto é ilusão. O resto é a serpente falando no nosso ouvido que para que possamos ser livres, precisamos tomar uma decisão que não é a que Deus quer. Filhos mais novos acham que são livres. Por isso que eles tomam a decisão que se quer e muitas vezes terminam distantes do Pai. Mas filhos mais novos retornam, porque se arrependem. Filhos mais novos são aceitos de volta, porque encontram no seu coração lugar de arrependimento. Quem sabe essa noite não seja esse dia, que a gente tem andado distante de Deus, ainda que próximo, porque a gente tem dado vazão aos desejos unicamente do nosso coração, achando que isso é fruto de uma liberdade, achando que isso é fruto de quem sabe, múltiplas possibilidades. Quem sabe hoje não seja o dia da gente olhar para o tipo de vida que a gente tem levado e voltar. E chegar diante de Deus e dizer: Pai, eu sou um egoísta. Eu sou um egoísta. Pequei contra o céu e contra ti. E não sou digno de ser chamado teu filho. E quando você fizer isso, sabe o que Deus vai fazer? Vai pular no seu pescoço. Vai dizer que te ama. Você sabe que me lembra uma história que sempre conto, que é justamente Jacó e Esaú. Os dois irmãos. Jacó engana Esaú, rouba-lhe a primogenitura. Esaú diz que irá lhe matar, lhe jura de morte. Jacó foge. Jacó recomeça a sua vida, recomeça a sua história, constitui família, até que em determinado momento Deus diz para Jacó: é hora de voltar. Voltar é se encontrar com Esaú. Voltar é se encontrar com Esaú. Então Jacó começa todo um clima de desespero, chega a lutar com um anjo para que ele lhe garanta de fato a promessa de que ele era o primogênito, com medo de morrer. Com o anjo ele luta, mas com o irmão ele não ousa. Então Jacó põe a família na frente, as mulheres e crianças e animais, os presentes, vem fazendo mesuras, se abaixando no chão, até que ele escuta falar que Jacó vem ao seu encontro com 400 homens armados, meu amigo. E ele deve ter pensado: que furada que Deus me colocou, bicho. Eu estava bem lá. Então diz o texto que quando Jacó se aproxima de Esaú, Esaú vem correndo, se lança ao seu pescoço e chora. Então, Jacó diz uma das frases, para mim, mais belas do Antigo Testamento: Esaú, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Porque é quando a gente retorna que a gente vê o rosto de Deus. Não é quando está distante. É quando a gente encontra um lugar de arrependimento que a gente de fato recebe um abraço apertado do Pai de boas-vindas. Filhos mais jovens são rebeldes, sim, mas eles retornam. E são salvos. E são aceitos. E são inseridos. Você sabe que existem também os tipos, irmãos mais velhos. O pai, quando vê o filho de volta, dá uma festa, ele está feliz. Ele está feliz. Mandou matar lá o bezerro, né? Fez a costela lá de ovelha, né? O costelaço gaúcho, a festa lá. Chamou os servos, um banquete, todo mundo se alegrando, diz o texto. Mas o irmão mais velho está trabalhando, é um homem que trabalha, é um homem dedicado, calos nas mãos. Ajudou a reconstruir a parte que seu irmão queimou com prostitutas. Alguém de responsabilidade está andando e escuta um barulho de festa. E ele não sabe o que é, não está na agenda. O pai não falou. Como assim o pai não me consultou? Ele chama um servo e pergunta: o que está acontecendo? E o servo vai dizer assim: rapaz, o teu irmão, aquele irmão que havia ido embora, voltou. Ele está de volta, ele está
são e salvos, e teu pai ficou tão feliz que sabe aquele bezerro que você queria para matar com os amigos? Aquele que estava gordinho, ele matou e fez um churrascão, está todo mundo lá comendo. Sabe o que o texto diz? Que ele se ira. Sua versão está aí, versículo 28, mas ele se indignou, do grego orgizo, que é irar-se por dentro. Você sabe a sensação que ele deve ter sentido? De sentir a pele começar a aquecer e o seu coração começar a embolar de tamanha raiva. E o seu pai então percebe que ele não está na festa, porque ele era o primogênito, ele deveria estar na festa, se alegrando com o pai, representando a família. Ele não entra, ele se recusa a fazer parte daquilo, ele não concorda. E o pai então sai ao seu encontro. Já havia saído ao encontro do primeiro filho, agora tem que sair ao encontro do segundo filho. Então ele não poupa as palavras e diz: você é um irresponsável. É o que o filho diz. Você é um irresponsável. Porque eu estou aqui com você há tanto tempo. Nunca descumpri uma ordem sua sequer. Uma ordem sua sequer. Eu estava com você fazendo tudo que você pedia. Eu cumpria com as minhas obrigações. Eu trabalhei duro. Eu ajudei a reconstruir tudo isso aqui. E esse teu filho, percebe que ele não fala nem meu irmão. Esse teu filho que gastou a parte dele com prostitutas, que nos deu um prejuízo tamanho, faz o que quer e quando volta você o recebe, ainda mata aquele novilho que eu queria tanto. Porque nem para me divertir com os meus amigos você nunca me deu nada. Porque irmãos mais velhos, ouça isso, não sabem perdoar. Irmãos mais velhos não perdoam. Eles se sentem ofendidos. Eles se trancam em si mesmos. E são resistentes à graça de Deus. São resistentes à graça de Deus. Você sabe, eu tenho uma história para te contar, muito pessoal. Eu tenho um irmão mais novo, eu sou do meio. E esse menino era muito bagunceiro, muito bagunceiro, muito bagunceiro. Um dia começou a andar com outros rapazes que não eram boas pessoas. Eu dei muito conselho, nós éramos muito próximos na idade, diferença de 2 anos apenas. Cresci brincando com aquele menino. Falava, para que esse de andar com esses caras não valem nada, esses caras... E ele não ouvia, rebelde, filho mais novo é assim, né? Até que começou a usar droga, e a coisa foi piorando, a gente foi perdendo o controle, até que um dia chegou a notícia, seu irmão foi preso, tráfico de drogas. Menino que cresceu comigo em casa. Eu fiquei com raiva. Tanto falei para aquele cara, bicho, tanto falei, olha o que ele arruma agora. Chegou o dia da visita na delegacia, ele ainda ia a julgamento. Eu preparei um bom, no Rio de Janeiro a gente chama de esporro. Eu ia brigar com ele de um jeito que ele ia sentar no chão e chorar igual criança. Estava preparado já, eu ensaiei igual a história aqui. Ensaiei o que eu ia dizer para ele. Estava com a cara vermelha, com raiva. Tanto que avisei. Chegou a hora da visita, a gente entrou, foi revistado, tudo segundo o padrão. Começa a descer os internos, os familiares esperando, até que eu vi aquele menino descer. Preparei. Quando ele chegou perto de mim, eu me lancei no pescoço dele, chorei como criança. Como criança. Porque quando a gente perdoa, é aí que a gente vê a face de Deus. Porque é quando a gente entrega para que Deus resolva esses problemas que tantas vezes a gente não tem condições. É aí que a gente vê a face de Deus. Foi isso que Jacó falou, ver teu rosto, Esaú. É como ver a face de Deus. O problema é que filhos mais velhos, eles se trancam. E muitas vezes, pessoas que nos fizeram mal, pessoas que muitas vezes foram hediondas com a gente, fizeram a gente sofrer, de fato. Pessoas que causaram tanto mal para a nossa história, que causaram marcas em nós, e que a gente traz isso conosco. Não há libertação desse
esse tipo de sentimento. Não há sequer refrigério, aquilo traz sofrimento, mas a gente se recusa a deixar que o Espírito Santo de Deus faça com que a gente, através desse Espírito Santo, seja abençoado por Deus através do perdão. Eu não admito, a gente diz, eu não admito, eu não aceito recebê-lo de volta. Esses são filhos mais velhos, não perdoam, não perdoam. Você sabe o que mais me choca no Evangelho? Já disse isso tantas e tantas vezes e continuarei dizendo até morrer. É saber que aquele que tanto me fez mal, que muitas vezes foi mesmo contra Deus e contra a igreja, e causou um estrago sem tamanho, que eu muitas vezes quis que ele pelo menos acordasse com um câncerzinho de próstata, só para ver sofrer, sabe? Só para dizer no final, não falei? Não dá para brincar com esse tipo de coisa não, né? Não se brinca com Deus não, agora está doente, sabe? O que mais me choca no Evangelho é saber que esse tipo de pessoa é alvo do profundo e desesperado amor de Deus. Deus os ama de um jeito que a gente sequer pode imaginar, a ponto de, quando ele vê vindo longe, ele corre ao encontro, se lança ao pescoço e traz para perto. O problema dos filhos mais velhos é que eles não sabem perdoar, mas tem outro problema. Filhos mais velhos acham que são merecedores. Eu trabalhei, eu cumpri todas as regras, eu cumpri todas as ordens, eu sempre estive aqui, você sequer me deu um bezerro. O problema dos irmãos mais velhos é que eles acham que é através da performance que a gente conquista o direito de exigir de Deus. Porque afinal de contas, Deus, eu sou santo. Porque afinal de contas, Deus, eu sou crente. Porque afinal de contas, Deus, eu sou dizimista. E aquele teu filho que sequer participa. Os irmãos mais velhos são assim, hipócritas. Hipócritas. Porque na verdade eles se salvam a si mesmos. Eles sequer precisam do Cristo crucificado. Eles sequer precisam da graça de Deus. Eles se bastam. Porque eles acham que é através do esforço, que é através da performance, que é através do tanto que eles são sequer persistentes na regra, é que Deus agora está em dívida com eles. E eles sofrem. Sofrem. Porque não há nada que você possa fazer, nada que você possa fazer, que vai fazer com que você mereça o amor de Deus. Você não merece. E nunca irá merecer. Por isso que é graça. Por isso que é graça. Por isso que é imerecido. Porque partiu do coração de Deus querer nos salvar. Porque partiu do coração de Deus querer nos amar. Porque partiu do coração de Deus, como diz o livro de Efésios, nos santificar. Para que pudéssemos ser chamados seus filhos. Foi Deus, não fomos nós. Não fomos nós. Se você é esse tipo que acha que é através tanto de esforço que você faz, que você merece ser salvo, desista disso. Desista. Porque o que o Pai quer de você é que você simplesmente deixe que Ele te ame. É que Ele simplesmente te ame. O que Ele quer de você é que você simplesmente tenha um coração grato, porque Ele enviou o único Filho naquela cruz por você. A única coisa que Deus quer que você faça é que você olhe para Ele como um Pai amoroso, de fato, que te ama apaixonadamente, que nos momentos em que a gente se afasta, Ele fica da janela olhando, ansioso, esperançoso que a gente volte. Deus não é um punidor, Deus não é um algoz, Deus não é um padrasto, Deus é o nosso Pai de amor, que nos ama, que não mediu esforços para enviar o Filho para a cruz. E aí a gente entra no terceiro personagem, o pródigo, o irresponsável. Porque esse pai da história é responsável. Você não vai me convencer disso, do contrário disso. Porque ele inseriu de novo aquele menino na família, cara. Ele deu a parte da herança, deu um prejuízo. O que era ali a sua maneira de viver, porque a palavra usada para seus bens é bios, que vem de vida, era de onde ele tirava o sustento dele e dos
seu filho mais velho também, ele agora tem só 50%. Ele deu 50%, dividiu para os dois e perdeu 50%, um prejuízo. Administrativamente ele é responsável, porque o outro que volta, que deu um prejuízo desse tamanho, ele insere de novo. Agora o que era 50% virou 25%. 25 para cada. E se aquele menino surta de novo e vai embora? Ele fica só com 25%. Você acha que o mais velho não fez essa leitura, não? Esses 50% que você deu para ele agora era meu. Eu tinha direito a isso. Como é que você insere o cara? O cara já gastou. Você é o irresponsável, você está dando prejuízo. Vou contar uma coisa. Imagina você em uma enchente. Você está preso lá no último galho da árvore. E a correnteza está levando até carro. Eu não consigo te alcançar para te salvar da correnteza. Meu braço não vai até lá. E a única alternativa que eu tenho para te salvar da morte é segurar no braço do meu filho, Luca, de 5 aninhos, e para que ele segure no seu braço, ou você segure no braço dele e ele fique no meio e eu te puxe. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Infelizmente. Mas o meu filho vai entrar nessa furada. Sabe o que Deus fez? O único filho. Ele olha para nós, homens e mulheres pecadores, homens e mulheres imorais, homens e mulheres distantes dele, e envia o filho para a morte, por amor. E se isso não é ser pródigo, eu não sei o que é. Porque o livro de Isaías diz que Deus se alegrou em ver o seu filho moído, mas ele não foi moído simplesmente porque Deus se alegrou em ver seu sofrimento, mas porque Deus sabia que a única maneira de nos salvar era através da morte do filho. Por isso ele nos amou. Você sabe que o pai, quando vê o filho se aproximando, ele corre. E um pai não corria. No mundo judaico, um pai não corria. Porque eles usavam aquelas roupas longas e correr era mostrar as pernas, e isso era humilhante. Você sabe o que o pai faz? Se humilha. Ele corre. Vergonhoso. Quem corria era servo, era empregado. O pai não corria, o patriarca não correria. Mas ele corre, ele se humilha. Ele recebe o outro de volta, ele dá um banquete, ele dá uma festa, ele toma prejuízo, ele mata o novilho, ele convida o mais velho para entrar na festa. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É que todos sejam salvos. O desejo do Pai é simplesmente que todos se sentem para banquetear-se com Ele, para se alegrar com Ele, para que façam parte do seu reino. O convite dele para você é esse. Ele não quer que você seja um performance da santidade, ele não quer que você suba a escadaria de joelhos, ele não quer que você reze ou ore 50, 100 vezes por dia, ele quer que você aceite o amor dele por você. Só isso, é só isso. O Evangelho é isso, gente. O Evangelho é isso. O Evangelho não é uma história de pecado, o Evangelho não é uma história de transgressores, o Evangelho é uma história de amor. De amor. Existe um escritor chamado Brennan Manning. Ele conta uma história que eu acho muito sensacional. E ele vai dizer o seguinte, que no período da sua vida ele trabalhou em um lugar que cuidava só de gente com lepra. E uma das mulheres que eram internas, que estava na verdade muito próxima da morte, mandou-lhe chamar, porque de fato ela não duraria mais muito tempo. Então o Manning diz que sobe até a sala ou quarto onde ela está, e aquela mulher, no seu rosto, sequer dava para distinguir o nariz da boca. Seus dedos eram apenas cotocos. O que havia sobrado? De alguém que viveu a vida do jeito que queria. Alguém que foi muito bela na sua juventude, mas por causa de decisões erradas, por causa de coisas que acontecem na vida, agora estava moribunda naquele lugar, abandonado pelos familiares, abandonado pelos filhos. Então ela chama o Brennan e diz: pastor, eu preciso que você ore por mim, porque Deus me falou que eu não vou passar desse dia. Então Manning diz que pega no que havia sobrado da mão daquela mulher e ora com ela.
estava chuvoso, de repente mudou, o sol apareceu e aquilo trouxe, quem sabe, um pouco mais de vigor para aquela mulher. E quando Branham abre os olhos, ele percebe que não havia só mudado o tempo, que ela estava sorrindo. Então ele pergunta: por que você está sorrindo? Ela diz: porque enquanto você orava, Deus falou comigo. E ele achou que poderia ser um delírio daquela mulher, porque ele que estava orando, ela poderia ter confundido a voz dele com a voz de Deus, ou alguma coisa assim. Ele diz: que bom. E o que ele lhe falou? Então ela disse o seguinte para ele: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, e já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-se, minha amada, minha bela, e vem. Vamos abaixar os nossos cabeças, fechar os nossos olhos.